O IGP-10 da Fundação Getúlio Vargas desacelera de 4,34% em setembro para 3,20% em outubro. Denise Campos de Toledo, ainda assim a inflação se mantém acima da média, né? Acima do esperado. Exatamente, Kalina. A inflação continua preocupando, acendeu uma luz amarela, não ameaça a meta, tanto que o Banco Central ainda se sente relativamente confortável para manter a taxa Selic em 2% ao ano. Agora, quando você pega o IGP-10, por exemplo, ele acumula em 12 meses uma alta de 19,85%, está quase 20% de alta. E é bom lembrar que os IGPs são indexadores de vários contratos. Por mais que você tenha as condições de mercado minimizando muito esse repasse de aumento de preços, aumento da correção mesmo, como no caso dos aluguéis, alguma pressão vai ter, por mais que haja negociação. Então, fica essa preocupação com relação à correção de contratos, tem impacto sobre dívidas, uma série de coisas relacionadas ao IGPs. No ano, a alta é de mais de 17%. E nós ainda estamos no mês de outubro. E na composição, a gente vê uma desaceleração dos preços do atacado, que foram, sem dúvida, alguns que mais subiram. O minério de ferro, principalmente, caiu. E teve alguns produtos aí agrícolas que também cederam, só que agora ele detectou uma pressão mais forte do IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, que teve uma variação de 0,96% na composição. De novo, a alimentação pressionando demais, né? Então, houve uma variação de novo de alimentação no varejo, que é uma coisa que o consumidor está reclamando demais, e na composição do IGP-10 também entrou o índice de preços da construção, também em alta, mais forte, material de construção subindo. Foram aquelas pequenas reformas que nós vimos ao longo da pandemia, que levaram uma demanda maior para o material de construção e depois a própria retomada do setor da construção. Então, o setor até reclama de alguns preços que estão subindo demais, há escassez em alguns casos. Então, a gente vê a inflação muito pressionada e não se sabe ao certo quando que ela vai perder ritmo. Então, fica essa preocupação, sim, principalmente com retomada de atividade. Quando a gente pega o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação que saiu na semana passada, já se percebe, por exemplo, alguma pressão maior de serviços. É um setor que ainda está patinando aí no processo de retomada, com muitas restrições, mas se houver margem, se houver uma retomada mais firme, tem condição de repassar aumento de preço. E o mercado, Denise, nessa sexta, como que tá? Olha, o mercado exterior, depois de toda a tensão de ontem, com o aumento dos casos de coronavírus na Europa, anúncio aí de fechamento de algumas atividades, novas restrições, o mercado ontem foi muito pressionado, hoje tenta uma recuperação, passa por um ajuste técnico. Aí as bolsas da Europa agora estão em alta, da Ásia ainda caíram hoje, boa parte das bolsas de valores como consequência do movimento de ontem. Hoje a tendência seria de um ajuste mais positivo, mas é uma coisa muito técnica, porque a preocupação permanece. Inclusive, no Reino Unido, as restrições começam a valer a partir de amanhã, a partir de sábado. Então, tem muita coisa ainda a ser resolvida nessa questão da pandemia, ritmo de retomada de atividade, mas saíram alguns dados um pouco melhores que também ajudam nesse ajuste positivo. Agora, no Brasil, a gente tem o dólar um pouco pressionado novamente na abertura. O Brasil tem preocupações próprias, como em relação ao ajuste fiscal, alguns estudos que mostram que, independentemente de renda cidadã, o governo terá de fazer alguns cortes, talvez aprovar a PEC emergencial, que seria fundamental junto com o orçamento, para viabilizar o cumprimento do teto, mesmo que não venha com mais despesas como renda cidadã. Então, nós temos o dólar rodando mais ou menos na mesma faixa de ontem, acima dos R$ 5,62.